agradecida por este afeto, por esse carinho com que sempre somos recebidos nessa casa, irmã das nossas tarefas do Movimento Espírita do Litoral Norte Gaúcho. Trago o abraço da Sociedade Espírita Allan Kardec, agradecendo muito especialmente hoje, a todos que foram conosco no teatro que aconteceu no sábado, que transcorreu agora recente. Muito obrigada, porque não só pelo grande banquete que foi a mensagem do Semeador de Estrela, que é em homenagem aos 90 anos de idade de Divaldo Pereira Franco, o que já seria um motivo único. Mas além disso, nós estamos recolhendo recursos para o evento da Juventude do Litoral Norte Gaúcho, que vai acontecer em Capão, em outubro. Então, mais uma vez, daqui foram uma caravana, mais de 30 pessoas. Isso é união, isso é unificação dos espíritas do Litoral Norte. Nosso abraço imenso a todos, aos que foram e aos que ainda não foram, mas vibraram e vibram pelos nossos trabalhos, pelas nossas tarefas. Muito obrigada. Muito bem, nos cabe falar a noite de hoje, amparados pelo mês doutrinário da família, que aqui está sendo abordado nesta casa espírita, e no qual a gente fica muito feliz do convite, agradecidos. E o tema que nos deram foi constelação familiar. Um tema moderno, bem contemporâneo, sendo utilizado não só na tribuna espírita, mas em outras cercanias da sociedade, Inclusive na aula jurídica hoje se tem o projeto da terapêutica constelação familiar nos fóruns, Então tem um trabalho bonito sendo feito aí, já pela consciência mesma que todos nós temos da importância da família em as nossas vidas. Família esta que, com o advento do Espiritismo, nós ganhamos maiores instruções, ganhamos maior consolo para assuntos antes não compreendidos por nós. E que, à luz da doutrina espírita, sai o véu do desconhecido e nós começamos então a ter um entendimento maior do porquê desta união, porquê desses filhos, o porquê desse núcleo familiar, às vezes com provas tão intensas, às vezes com desafios tão árduos, às vezes com situações que não se vê nenhum, mas nenhum mesmo sinal na vida presente que necessário fosse passar por tamanhas provas, por tamanha expiação às vezes. E então, é quando a doutrina espírita acerena, e como disse aqui a abertura hoje, acalma o nosso coração. Porque sofrer, todos nós sofremos, mas saber por que sofre é o que nos consola. E saber o destino desse sofrer, a razão dele, a necessidade dele e o objetivo libertador para os espíritos, todos nós, imperfeitos ainda hoje no planeta Terra. Então, nós vamos pedir ajuda um pouquinho, porque a gente não tem cacife para isso tudo, Mas nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o livro com o mesmo título de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito da Joana, Constelação Familiar, Eu já sei que vocês não têm aqui, mas é só fazer pedido, Muito bem. Pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E não é incomum a gente ver hoje pessoas desanimadas com a família, achando que é bom não casar mais, é bom não ter mais filho para botar no mundo, nesse mundo que está vendo aí. Então, vamos ver o que diz os Espíritos. Se por acaso a gente pense isso, vou repetir a pergunta e vou traduzir aqui a resposta, Vou ler a resposta. Qual seria para a sociedade, portanto todos nós, o resultado do relaxamento dos laços familiares? A gente parar com esse negócio de família,
resposta dos espíritos, uma recrudescência do egoísmo. A gente estaria nutrindo cada vez mais aquilo que já tem sido uma luta, que é diluir, suavizar e, por fim, eliminar o egoísmo. Porque é da lei que nós seremos espíritos puros. Espírito puro não é egoísta. Então nós estamos na caminhada. É simples assim, mas é complexo assim também. Porque é da lei do Pai que nós seremos espíritos puros. Haja vista Jesus tendo dito para nós que ele era o caminho, ele é a verdade e a vida. E que, portanto, os espíritos respondem a Allan Kardec qual seria o modelo para a humanidade seguir, então, uma vez que nós seremos perfectíveis. Porque perfeito absoluto é Deus. E aí os espíritos respondem a Kardec: Jesus. Então, se Jesus é o guia, Jesus é o modelo, a gente vai ser igual a Jesus. Então, o que eu e tu estamos fazendo hoje na sociedade, na família, no trabalho e exatamente nesta encarnação? Essa que agora a gente se enxerga, a gente se apalpa, a gente se vê. Qual é a função da gente estar aqui? Nós estamos aqui numa sucessiva caminhada pela escola da evolução. Neste momento, a bagagem que o meu espírito tem e o teu tem, comporta estar no planeta Terra e ainda na escala de espírito imperfeito. Porque nós não estivemos mais à frente, mas nós já passamos etapas aí atrás. Não retornaremos a elas, porque espírito evolui, não regride. Então, nessa caminhada que a gente está agora, pese que a turbulência da sociedade, que as relações estejam tendo desafios terríveis, pese o momento de cada lar de um de nós, que parece que nos últimos tempos deram uma soprada embaixo dos tapetes, que a gente tinha umas sujeirinhas escondidas, uns cisquinhos, umas ferrugens que a gente ficava lá, parece que agora resolveram mexer em tudo. E tudo está muito saliente. E então, nos incomoda mais ferir alguém. Nos incomoda mais correr atrás para resolver alguma coisa. Há pouco tempo a gente esperava acabar o ciclo da vida e então ser perdoado e sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas aí, o advento da doutrina espírita vem dizer para todos nós que a vida é aqui e agora, que há a vida futura realizada a partir de já. A partir de já o perdão, a partir de já a instrução, a partir de já o pedido de ajuda, a partir de já recomeçar. A exemplo de Paulo de Tarso, que uma vez desperto pelo Cristo, na luz que enceguece o homem velho, e ele acorda para o mundo e o homem novo, numa mesma existência. Não foi no mundo espiritual, no nosso lar, nesta vida, agora. E a mim encanta Paulo, porque ele só pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? A mim dói profundamente ainda. Tamanha é a minha fragilidade para dizer isso a Cristo. Porque antes de perguntar o que eu quero, o que Ele quer que eu faça, eu digo que estou com remorso, que preciso arrumar umas coisinhas antes, que eu tenho que cuidar antes da vida material, que eu tenho que cuidar antes das minhas paixões, do meu egoísmo, do meu orgulho. E que, para começar de novo, não queria toda a punição do amargor das pedras, das críticas, das falências, dos julgamentos, de uma doença física que necessária fosse, e que para tantos de nós é, de algum desastre,
de alguma relação complicada, de uma solidão. Nós queríamos responder para Jesus o que Ele quer, mas que o que Ele dissesse não fosse assim tão doloroso. Que o que Ele permitisse nós recomeçar fosse assim: passa a mão na cabeça e agora eu não quero sofrer mais. E agora eu quero o céu que eu imagino dentro de mim, na sociedade, na família. Eu quero felicidade plena nesse mundo. E vai ser no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente também vai descobrir que a felicidade não é deste mundo. Porque a felicidade deste mundo, para muitos de nós, é o carro, é a casa, é a cama box, é a TV, agora é a smartphone, né? E vai vindo outros anseios, já, outros. Então esta felicidade não é a felicidade do reino dos céus. Esta é a necessidade do Espírito, quando necessidade for, para caminhar. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, vai dizer assim: há, pois, duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. A dos laços espirituais já são as situações resolvidas. É os amores. Amor verdadeiro, né? Aqueles que a gente pega junto para resolver. Quando não resolve, não descansa. Aquele que a gente vai dar certo. Alguns da família espiritual estão conosco. Grande maioria não está encarnada. Porque é uma família que vai se multiplicando. Dessas famílias todas que a gente já viveu, já reencarnou sucessivas vidas, porque é do princípio da doutrina espírita a pluralidade das existências e, portanto, nós já tivemos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos filhos, muitos tios, muitos avós. E daí como é que fica isso? Isso se instala na família universal e espiritual. A família do amor agora, não é do título. Porque eu e tu estamos aqui neste instante, tendo pai, tendo mãe, tendo vô, tendo vó, tendo filhos, tendo sogra, tendo genro, tendo neto, para perdoar e amar. Porque a família integral nossa é a universal. Haja vista que a gente ganha um pequeno núcleo ou um grande núcleo, porque alguns têm 4 filhos, 2 filhos. Meu avô teve 16. Né? Por quê? Porque desta família a gente vai aprendendo a ter a família da sociedade, que por sua vez se transforma nessa família universal. Essa família, quando você se dedica a passar uma noite no hospital com um ente querido da vizinha, de uma colega de trabalho, não é do teu Pereira, do teu Silveira, do teu Schubert. É outro ramo. Mas é da árvore da família universal. Então, perguntado ao próprio Divaldo o porquê, né, que a Joana teria se inspirado na proposta de constelação familiar, e ele diz então que é por conta de uma inspiração na proposta astronômica mesmo, né? Constelação familiar. Quando vinha de Capão agora, avistava no céu uma lua. Aquela lua que fica com os olhinhos fechadinhos assim é o quê? É minguante ou é crescente? Minguante. Então é essa que está no céu hoje.
É aquela de zoinho fechadinho, fica espiando assim. E Joana de Ângeles, inspirada na astronomia, diz que o Sol é o pai. Joana de Ângeles diz que a mãe é a lua, que os filhos são as estrelas, e que os asteroides são os vizinhos e a galera outra toda da família. Porque vizinho também é parente. Ele empresta açúcar, ele socorre para levar no hospital, né? Às vezes ele tem fruta no pomar dele pra gente. É o vizinho, que às vezes é um familiar difícil pra gente, mas é família, no conceito que nós estamos recebendo aqui de Joana de Ângeles, né? Então, quando vínhamos e olhávamos essa lua, fiquei refletindo desta fala de Joana. E fiquei olhando. Mãe não fecha os olhos de jeito nenhum mesmo, né? Nem a lua fecha. E fiquei espiando se os filhos estão se comportando. É assim. Então, o grande papel do pai aqui não é aquele do poderoso, né? Mas é pelas tarefas do pai. Da importância de eu ser pai. Pai não é só pagar as despesas do filho. Muitos de nós pais estamos só pagando para o filho viver, até que ele mesmo trate de pagar as suas despesas. Então é esse conceito renovador para que despertemos para o nosso grande papel de pai. O pai que orienta, o pai que cuida, o pai que instrui, o pai que corrige. Porque os reflexos de muitas chagas da nossa convivência social hoje e dos filhos rebeldes que estamos tendo na sociedade, quando não, filhos que já são pais, multiplicando uma desorientação completa na convivência com o seu semelhante. Então, o chamamento para o século 21, para esse Pai Sol, é que a gente lembre da grande função do Pai. O Pai nutre a vida. O Pai aquece a semente que precisa se arrebentar para produzir, mas não é se consumir, precisa se transformar para brotar a vida que é individual e que tem um papel diante da vida mesma. Então, quando se olha para este conceito de constelação familiar e o pai é o sol, tudo que o sol nos faz pensar da sua tarefa na terra, para, desde o micro ao macro, aonde ele abraça, é o que o pai é convidado a fazer. Tamanha é a responsabilidade, é o papel, haja vista que agora é noite, mas o sol, o pai, não deixou de existir. Ele só está em outro lugar trabalhando. De novo, trabalhando. Então o convite é que onde o pai esteja trabalhando pela sua família. E aí vem a mãe. A mãe é a lua, pela sua natureza terna, por esse aconchego da noite, muito especialmente, quando o pai se recolhe para um outro trabalho e a mãe abraça, cuida, protege, dá colo, sustenta.
Porque a lua, para quem é da roça, né, sustenta as épocas de produtividade. Produz, desperta a criatura também. Os filhos são os astros que circulam então em torno desse conjunto. E este conjunto, seja de 1, seja de 2, seja de 16, de 24, 36, seja do útero, seja do coração, seja de dentro de casa, das 4 paredes, ou de apoio, de auxílio, de um empréstimo do coração àqueles que o pai e a mãe deserdaram da tarefa. Então, para todos nós que fazemos o papel de pai e de mãe, é a missão primeira. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Conduzir o filho a Deus. E talvez seja essa uma das perguntas mais sérias que nós estejamos que fazer no momento de hoje, quando falamos da constelação familiar. Porque se somos a constelação, tem um Pai Criador de todo esse universo cósmico. E a lei que rege esta constelação é o amor. E que por sua vez, esse Pai Maior precisa ser conhecido pela sua criatura, pelos seus elementos. Há em o Sol, em a Lua, em as estrelas, em os asteroides, uma obediência irrestrita a Deus. Há leis perfeitas que unem, que espalham, que distribuem a função de cada um. O Sol faz o que faz, porque Deus quer. A Lua faz o que faz, porque Deus quer. As estrelas fazem o que fazem, porque é da vontade de Deus que o façam. Então, a pergunta que vem a nós é: eu sou um pai, eu sou um sol, eu faço o que Deus quer? Eu sou uma mãe, eu sou uma lua, estou fazendo o que Deus quer de mim como mãe? Eu sou filho, enquanto filho, estrela, estou fazendo a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a quem minha vida sustenta. E não é sustenta as minhas vaidades, os meus quereres, mas as minhas necessidades todas, inclusive uma boa meia dúzia de não. Agora não dá, agora não deve, nunca deve, um dia vai dar. E aí, o grande convite então do Evangelho é que a gente pergunte mesmo: estamos conduzindo os nossos filhos a Deus? E constelação familiar diz que tem os asteroides, aonde tem a avó, onde tem o vô, onde tem os netos, aonde tem os primos, aonde tem os tios, aonde tem os dindos, aonde tem a sogra, aonde tem o sogro, aonde tem o cunhado, a cunhada, os sobrinhos, terceiros graus de sobrinhos, quinto grau de primo, tudo é família. E é muito provável que a pergunta que não quer calar é: o que a gente está fazendo com esta constelação familiar confiada a cada um de nós? Nunca mais a gente viu porque não pensa como a gente? A gente não visita mais porque não é da nossa religião? A gente não socorre? A gente não visita porque ficou muito mais rico do que a gente? Porque é família. Se a gente não vê mais, se a gente está distante demais fisicamente, um dia sequer ouve que a gente fez uma prece? Ou nós ainda estamos nos
os pensamentos psicológicos, detrimento da inveja, porque trabalha na empresa X, porque casou com a fulana, porque já tem o X carro na garagem, porque é um arrogante, porque é assim, porque é assado. É um chamado para a gente. É a família. Como é que a gente está vendo isso? E quando a gente se reúne? É só para analisar no grupinho do outro lado da sala que fulano não anda educando bem os seus filhos? É só para dizer que não está acompanhando a moda, que a roupa está muito atrasada? E como é que a gente fica com a família quando alguém da família é preso? Quando alguém da família é viciado? Quando um casal da família se divorcia? Quando alguém da família fica doente? Quando alguém da família desencarna? Como é que está a nossa relação com a nossa constelação? Não há um de nós que não pertence a uma constelação. E não há um de nós em que a constelação fica entre o Sol e a Lua, mas que também é um asteroide de alguém. Também é uma estrela de alguém. Os pais são os primeiros educadores. E fiquemos atentos, porque os filhos não aceitam palavras. Os filhos observam as demonstrações. Nós estamos produzindo as constelações futuras. Cada um de nós que é pai, cada um de nós que é mãe, cada um de nós que somos avós, cada um de nós que hoje somos filhos, mas que vamos multiplicar, feito grãos de areia. Já diz o Evangelho. Então, esta é a família. E esta mesma família que nós estamos tão machucados às vezes. Porque na segunda metade do século XX, a sociedade encontrou-se em alguns aspectos da liberdade e se perdeu com alguns abusos permissivos. E os reflexos ainda estamos hoje. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não queremos as opressões do passado. Não queremos a degradação da mulher. Não queremos um pai mandão, durão. Mas queremos essa liberdade com respeito. Respeito a um diálogo franco. Respeito a contornar o incontornável. No melhor que a gente possa fazer. A busca incessante do endereço de Deus para os nossos queridos. Endereço de Deus vai além de endereço de templo religioso. Não é incomum nós ouvirmos alguns pais dizerem: quando crescer, escolhe. Quando crescer, escolhe o templo que quer ir. Mas o endereço de Deus é do útero. Haja vista que a Casa Espírita tem evangelização de bebês. Temos evangelização de gestantes. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que somos espíritos imortais. E o corpinho do bebê é um espírito antigo, que vem com más tendências, que vão se desencadear numa determinada fase da vida, ou em alguns, dependendo da fase, vai se aumentando
salvo que esta constelação aonde eu venho imersa como estrela, o Sol e a Lua me abraçam. A Lua dando equilíbrio, não sai 1 milímetro. O Sol me aquecendo, me dando segurança. Porque nós já sabemos que quando o oceano sair alguns milímetros do controle que há sobre ele, para estar na maré que está hoje, nós teremos o mar aqui em Osório. Então, são as leis de Deus, do equilíbrio pleno. E para termos esta plenitude, nessas 4 paredes do nosso lar, neste céu das 4 paredes, onde a nossa lua e o nosso sol podem estar até desencontrados, podem estar cada um na sua casa, mas isso não impede, porque não há nenhuma parede física que tire o calor do sol. Não há nenhuma parede que tire o poder da lua sobre a natureza da vida orgânica, espiritual. Então, nós sabemos que a formação das famílias de hoje é essas que estamos vendo aí. Mas o problema nunca esteve na formação sociológica. Ela está sempre no compromisso da alma. Que tipo de divórcio nós estamos fazendo ainda? Litigiosos e de inimizade com os filhos? Que tipo de filhos estamos sendo para os nossos idosos pais? Os que abandonam ao relento ou os que acompanham? Acompanham. Sabemos que a sociedade vem exigindo sacrifícios. Há pais idosos, velhinhos nossos, que precisam de uma clínica, que precisam de um apoio durante o dia enquanto a gente trabalha. Mas e daí? E o outro tempo? Como é que fica o outro tempo? Então, o grande convite para falar da constelação familiar, que nos exigiria muito mais tempo, mas que a gente convida para que levemos para a nossa casa hoje. Este sentimento de fazer a nossa árvore, a árvore do pai, da mãe, dos filhos, dos genros, dos netos, da sogra de todo mundo. Porque é aquela ceia do Natal, que a gente pudesse fazer essa festa todos os dias, como a gente deseja lá no final do ano. O que não quer dizer que nós vamos ter todos os dias do ano peru assado para comer. O que não quer dizer que todos os dias do ano a mesa vai estar enfeitadinha. O que não quer dizer que lá no final do ano a gente vai ter só um pequeno conflito e os outros ficarão esquecidos. Mas que durante o ano inteiro, em algum momento tem um desencarne, tem um câncer, tem uma dificuldade, tem uma dor, tem um desemprego, tem uma falta de grana, tem grana demais. Alguns de nós estão tendo que cuidar com o que faz, com o que tem demais. E era bom que cuidasse. Quem tem bastante saúde, o que está fazendo? Quem tem o organismo todo funcionando, o que está fazendo?
Quem está com os recursos bem protegidos, o que está fazendo? Quem tem diploma, o que está fazendo? Qual é a finalidade? Porque nós vamos dar conta dos nossos talentos. Alguns de nós ganham 1, outro ganha 2, outro ganha 3. E dentro das nossas famílias, muitas das vezes, nós temos indigentes. E a gente não percebe. Nós estamos no mês amarelo, na campanha em defesa da vida. Então o grande convite é que a gente observe melhor os nossos entes queridos. O olhar da tristeza, o olhar do vazio, as ansiedades, a solidão. Olhar. Porque enquanto nós estamos aqui, das 8 horas até agora que estamos encerrando, a cada 40 segundos, alguém no planeta Terra desistiu de viver. E como todo mundo nasce pelos mesmos recursos que nós nascemos, todos de alguma maneira têm pai, têm mãe, tinha alguém na sua volta. Tinha. Se o pai e a mãe largou, se estava na mendicância, tinha eu, tinha tu. Porque aqueles que moram na rua, quem é o pai e quem é a mãe? Que a nossa constelação nunca deixe de ter uma lua espiando. Que a nossa constelação sempre terá um sol. Sempre. Porque quando não for o sol do nosso pai biológico, do nosso pai de criação, do nosso tio pai, do nosso vô pai, do nosso professor pai, do nosso amigo pai, de um irmão pai, nós teremos sempre Deus, nosso Pai. Que assim